Pois bem, é um completo equívoco, né, pensar que apenas os humanos, né, sentem as consequências aí da saúde mental afetada, como estresse, tédio, expectativa, até depressão. Os animais também têm os mesmos sentimentos, com a diferença de que eles não falam, né, e precisam ter então um olhar atento a isso. Estou aqui com a Isabela Johansen, né, para falar do Janeiro Branco, né, que também a comunidade veterinária abraçou. Isabela, não são apenas os humanos, né, que sentem as consequências, né, do estresse, do tédio, da expectativa, né, também do tédio, né? Os animais também têm os mesmos sentimentos, né, embora manifestem de forma diferente, né? Sim, sim. Assim como na medicina humana, a medicina veterinária ela também adotou o Janeiro Branco, que é a prevenção, combate e os sinais da doença mental. Haja visto que os animais eles estão cada vez mais dentro de casa, mais próximo das famílias, e muitas vezes algumas pessoas optam por ter o pet e não ter filhos, ou que não podem ter filhos e têm pets. Então, a comunidade veterinária começou a se atentar também para esses sinais de doenças comportamentais e mentais nos pets. Então, abraçando essa campanha junto com a medicina humana, a gente consegue aí orientar os tutores como identificar e como prevenir também que o animal tenha uma alteração comportamental ou emocional. O Janeiro Branco adotado aí, né, para falar de saúde mental, justamente, né, no início de ano, onde tem as expectativas, né, tem os planos, né, de mudanças de comportamento, até de vida, mas a pessoa pensa nela, mas deixa de pensar no pet, né, que adotou como filho em muitos casos, né? Exatamente. Como outras campanhas que a medicina humana faz, a gente adotou também o Janeiro Branco, e o janeiro ele foi escolhido para ter essa conscientização por conta do início de ano, estabelecer metas, férias, descanso, comemoração. Então, se adotou esse mês por ser um mês, vamos dizer assim, com uma sensibilidade mais aflorada das pessoas, e aí a gente consegue fazer com que elas introduzam mais esse conceito no dia a dia, né, do bem-estar. Como você mesmo disse, os animais eles não conseguem nos falar, mas existem sinais que eles dão e também comportamentos que nós podemos nos corrigir para evitar que eles tenham essas alterações sugestivamente emocionais. A gente fala emocional, o animal sente felicidade ou não, a gente sugere que ele sente isso a partir de sinais que eles nos dão. E quais são esses sinais? São perceptíveis? Muitas vezes eles são perceptíveis. Então, por exemplo, vamos falar um clássico de alteração comportamental que a gente pode sugerir emocional, né? Ansiedade de separação, aquele animal que quando o dono, toda vez que a gente sai de casa, o animal vê aquilo como um rompimento. Mesmo que a gente vai voltar daí 10 minutos, para ele é um rompimento. Ele entende isso, né? E para a maioria deles a gente está deixando eles, não está indo junto, não dá atenção, e mesmo que a gente vá voltar daí 2, 3 minutos. Quando a gente volta, existe aqueles animais que ficam com um comportamento excessivo, de latido, de correr, alguns correm atrás do rabo, alguns acabam urinando no lugar. Isso já são sintomas e sinais de uma alteração, vamos dizer assim, um pouco mais severa. O animal fazer uma festa, vir te encontrar, alguma coisa, ok, mas já existem alguns animais que têm um comportamento excessivo. Às vezes eles destroem alguma coisa quando te vê, ou, como eu já disse, ficam compulsivamente correndo em volta do próprio eixo, tentando pegar a cauda, ou mordendo as patas, ou se urina, pula em cima de todos os móveis. Então já são sinais de que o comportamento dele está começando a ter alguma alteração. Como corrigir? Na verdade... É um divã, né, para animal. Existe hoje até, e na internet a gente acha bastante esse tipo de material, existem linhas, médicos veterinários e escolas especializadas em comportamento. Então, mesmo na internet, de forma gratuita, existe muito material, onde os educadores, né, hoje a gente fala educador animal, e não mais o antigo adestramento, né? Ele ensina ali algumas técnicas que a pessoa pode fazer facilmente em casa. Então, enriquecer o ambiente desse animal, se for um gato, da forma que o gato consiga usar aquilo, o gato ele também pode sofrer. Não gosta de lugar fechado, né, abafado, apertado, né? Ele precisa de um ambiente que ele consiga explorar, né? Então, subir objetos em alturas diferentes para que ele possa explorar, senão ele vai acabar descontando no que tem embaixo ali. Aí é onde vai o sofá, é onde vai a almofada, é onde vai tudo embora. Então, esses veterinários, eles explicam, então, enriquecer o ambiente,
seja para o cão ou para o gato, cada uma da sua forma adequada, o uso de brinquedos, algo que consiga tirar o foco daquele animal na sua saída ou na sua chegada, para que ele consiga, vamos dizer assim, extravasar um pouco essa ansiedade e essa emoção, vamos dizer, em outra coisa que não seja a sua presença ou a sua ausência. Eles sentem muito isso, principalmente o cão, que é muito mais social do que o gato, mas o gato ele também pode ter alteração de comportamento. A gente não pode achar que o gato, não, ele gosta de viver sozinho, ele não gosta de gente. Não, ele gosta. E ele também precisa desse enriquecimento. Isso já é ancestral, né, nos felinos, né? O gato ele tem mais o comportamento de predador, né? E ele preservou muito isso durante, mesmo com a domesticação. O cão ele já é mais social, ele precisa viver em matilha. O gato, se ele precisar viver sozinho, ele consegue. Mas a domesticação também trouxe essa questão da socialização. Então, ele é um animal social e ele acaba dependendo da gente para se alimentar, para tomar água, para fazer a higiene. Então, a gente precisa proporcionar isso a ele, de forma mais adequada e o mais próximo possível vamos dizer assim, do comportamento nativo dele. Da origem. Exato, da origem, exatamente. Agora, já o cão, ao contrário, ele é extremamente dependente do humano, né? Ele tem essa dependência maior. Mas a gente vê um cão de rua, ele consegue sobreviver sozinho. Ele consegue, a muitas custas. Mas o cão doméstico, ele é mais dependente da gente do que o gato doméstico. Então a gente precisa, sim, se atentar mais às questões de comportamento. Então não só promover ali o básico que ele precisa. Comida, água, cama, proteger da chuva, do sol, né? Mas a gente precisa se atentar a essas questões comportamentais também. É muito comum a gente ver, às vezes, animais que chegam uma visita em casa e o animal agride essa pessoa, mesmo não sendo um animal agressivo. Por quê? Porque ele tem aquele instinto de proteção. Às vezes aquele cão que tem o lugar cativo no sofá, se vier alguém sentar naquele lugar, ele vai atacar. Então a gente precisa ter o olhar atento para essas questões, para evitar um problema social nosso com outras pessoas ou do nosso cão com outros cães. Hoje em dia nas creches é muito estimulada essa socialização do cão com outro cão, do cão com outras pessoas. Então hoje em dia a gente tem bastante recurso para fazer isso. Isabela, o humano foi acometido aí de algum mal que afete a sua saúde mental, né? Os animais também forem cometidos. Qual é a solução? Existe uma solução, além de mudar o comportamento e ter esse olhar para detectar, né, esses sinais que eles dão? Primeiro a gente precisa descartar qualquer fator físico, né? Qualquer doença física. Hoje em dia a gente tem animais que estão ficando muito velhinhos, então eles têm algumas disfunções de cognição, isso pode até alterar comportamento, algumas doenças também que podem afetar o sistema nervoso e que pode causar alteração comportamental. Então depois que a gente descarta esse tipo de quadro, é que a gente vai analisar o que acontece no dia a dia desse animal. Horário de alimentação, como é o ambiente dele, ele tem o espaço que ele precisa. O ambiente que ele está é muito barulhento, é muito silencioso, tem outro animal, não, o vizinho tem um animal que late muito, eu não tenho um vizinho, eu moro em apartamento, em casa. Então aí a gente começa a explorar essas questões para detectar ali o possível problema que pode estar gerando essa alteração comportamental ou essas alterações emocionais que a gente fala, né? Sugestivamente emocionais. De forma resumida, os mesmos cuidados para nós, também para os animais. Com certeza, cada vez mais, né? A gente vê cada vez mais o mercado veterinário, o mercado pet com opções para que a gente consiga manter e melhorar cada vez mais a qualidade de vida dos nossos animais. Haja visto que a gente vê hoje muitos animais idosos. Eles estão envelhecendo mais e melhor, assim como a gente. E aí isso vai demandar mais cuidado relacionado ao animal mais velho, ao animal que vive mais. E a saúde mental ela está muito ligada a isso. Assim como a gente fala também, a nossa relação com os pets ajuda na nossa saúde mental, né? A gente tem comprovação hoje em dia médica de artigo publicado que, por exemplo, você ter uma relação com o animal de carinho, isso libera alguns hormônios que, às vezes, uma pessoa hipertensiva, ela pode diminuir o uso de medicação, ou ela pode ter um conforto melhor. Então, apenas de você interagir com o animal, que a gente costuma dizer, né, que ele nos dá carinho sem exigir nada de volta. Então, isso já é comprovado que ajuda na saúde física, nossa, consequentemente na saúde mental também. Passear com o animal, então você vê um animal brincando, você jogar uma bolinha, ele buscar, trazer de volta, isso traz uma satisfação para a gente. Então, também ajuda na nossa saúde mental.
Janeiro branco, mas a preocupação são com todos os meses, né? Com certeza, a gente foca no mês de janeiro, mas todos os meses do ano a gente precisa estar atento a isso, porque não é uma vez ao ano que isso acontece. Existe ali um ponto específico de maior número de casos, às vezes, que a gente vê, como na medicina humana, de alterações de comportamento ou de socialização em alguns meses do ano, mas durante o ano todo a gente precisa estar de olho nessa questão. Mensagem que você deixa, então, para os tutores, cuidadores, né? Vamos ter os nossos animais, sim, eles são parte da família, a gente precisa incorporar isso, mas também não vamos nos esquecer da origem dos nossos animais. Vamos respeitar essas origens e proporcionar um dia a dia para eles, que eles consigam nos trazer tanta alegria quanto nós podemos dar para eles.